Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É um prazer estar em sua companhia. E a partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição com economia. Um levantamento feito por uma empresa do setor privado mostrou que a gasolina subiu em 18 dos 21 países do continente americano no primeiro semestre deste ano. Com base no levantamento, o Brasil ficou na 15ª posição entre os países em que o combustível mais subiu. De acordo com os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no país a alta foi de cerca de 9,7% no primeiro semestre do ano. O que ocasionou a alta foram os inúmeros reajustes realizados pela Petrobras e o aumento no preço da commodity causado pela guerra no leste europeu. O Panamá foi o país onde a gasolina mais encareceu, com um aumento de 65% no preço ao longo dos primeiros 6 meses do ano. Logo em seguida vem Porto Rico, Costa Rica e os Estados Unidos, que tiveram uma elevação no custo do combustível superior a 40%. Com relação ao preço absoluto da gasolina, a do Brasil está entre as 7 mais altas das Américas. Em média, cada brasileiro tem pago R$ 7,52 por litro. A Bolívia e a Colômbia são os países que apresentaram o menor nível do combustível. Olha, e o salário mínimo deve ultrapassar o valor de R$ 1.300 no ano que vem. A projeção é feita com base na expectativa da inflação para 2023, feita pelo Ministério da Economia. O Ministério da Economia reduziu de 8,1% para 7,4% a expectativa de alta do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O indicador é responsável por medir a inflação das famílias mais pobres e serve como base para o reajuste do salário mínimo e das aposentadorias. Caso o avanço se confirme, o valor do salário mínimo pago aos trabalhadores brasileiros subirá dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.301,81, um aumento de R$ 89,81. Na estimativa anterior, o salário mínimo saltaria para R$ 1.310,17, um aumento de R$ 98,17. O valor é maior que o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, aprovada pelo Congresso Nacional na última terça-feira. Pela proposta, o salário mínimo de 2023 será de R$ 1.294. As estimativas de que a inflação será menor em 2022 são justificadas pela redução das alíquotas do ICMS sobre a gasolina e a energia elétrica. Mas esse alívio só deve ser sentido no bolso das famílias até o final de 2022. E a gente fala agora de eleições. As cidades com mais de 100 mil eleitores já se preparam para receber o voto em trânsito. Acompanhe. Os municípios devem habilitar os locais de votação convencionais ou específicos para permitir que o eleitor possa solicitar o voto em trânsito. Com isso, o cidadão pode indicar o local fora de seu domicílio eleitoral onde pretende votar. O voto em trânsito é permitido somente para eleitores que estão com o título regularizado. Quem estiver fora de seu estado pode votar somente para presidente da República. Já o eleitor que está em outra cidade no mesmo estado pode votar para todos os cargos em disputa. Essa modalidade não vale para urnas eletrônicas instaladas no exterior, mas o eleitor brasileiro que mora fora do país e estiver no Brasil no período das eleições pode solicitar o voto em trânsito. O prazo para o eleitor solicitar o voto em trânsito começa na segunda-feira e vai até o dia 18 de agosto. O primeiro turno vai ser realizado no dia 2 de outubro, quando os eleitores vão às urnas para eleger o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Um eventual segundo turno para a disputa presidencial e aos governos estaduais deve acontecer no dia 30 de outubro. E ainda falando de eleições, a Polícia Federal decidiu reforçar a segurança dos candidatos a presidente na eleição deste ano. O esquema deve, inclusive, contar com a participação das polícias civil e militar dos estados. A Polícia Federal decidiu acionar as forças estaduais para reforçar os cuidados com a segurança de presidenciáveis na eleição. A direção do órgão orientou suas 27 superintendências regionais a fazerem contato com as secretarias de segurança nos estados para mobilizar o reforço. A PF é diretamente responsável pela proteção dos candidatos à presidência.
com exceção do presidente Jair Bolsonaro, que fica sob os cuidados do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. No comunicado, a direção da Polícia Federal ressalta o acirramento dos ânimos entre os correligionários. O documento foi elaborado no final de junho, ou seja, antes do assassinato de Marcelo de Arruda em Foz do Iguaçu. No dia 9 de julho, o militante petista foi morto por um apoiador de Bolsonaro durante a festa de seu aniversário de 50 anos em um clube na cidade. E olha, uma boa notícia agora. 7 das 10 melhores universidades da América Latina estão no Brasil. O ranking é de uma revista inglesa e a USP aparece em segundo lugar, atrás apenas da instituição do Chile, uma instituição do Chile que, aliás, lidera pelo 4º ano seguido. O último ranking do Times Higher Education apontou que o Brasil tem 7 entre as 10 melhores universidades na América Latina. A publicação do Reino Unido fornece dados de desempenho em universidades. No levantamento deste ano, a USP aparece em segundo lugar, a Unicamp em terceiro e a Unifesp é a 4ª colocada. A PUC do Chile lidera pelo 4º ano seguido o ranking das melhores da América Latina. Também é a 6ª vez que a Universidade de São Paulo fica em segundo lugar. No Brasil, além das 3 universidades listadas de São Paulo, ainda há as federais de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e a PUC do Rio de Janeiro. Para a avaliação, o Times Higher Education leva em consideração 5 quesitos: ensino, pesquisa, impacto de citação, participação internacional e receita da indústria. No que diz respeito a ensino, o Brasil também tem a pontuação média mais alta, enquanto o México é o segundo lugar e o Chile aparece em terceiro lugar. O levantamento completo é composto por 197 universidades e 13 países. No quesito geral, Chile tem a melhor colocação pelo 4º ano seguido. Ainda assim, o Brasil tem o melhor desempenho total. Isso porque o país lidera com 72 universidades na lista, seguido pelo Chile com 30, a Colômbia com 29 e o México com 26. E a economia da China sofreu uma queda no segundo trimestre de 2022 e registrou seu pior desempenho desde o início da pandemia. A desaceleração é fruto das restrições sanitárias devido à Covid-19 e da crise que afeta o setor imobiliário. A segunda maior economia do mundo teve um crescimento anual de 0,4% entre abril e junho, após ter registrado 4,8% no primeiro trimestre. Os dados oficiais foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas. Este é o valor mais baixo desde o primeiro trimestre de 2020, quando a Covid-19 paralisou as atividades na China, provocando uma queda de 6,8% no PIB. A desaceleração ocorreu depois que a maior cidade da China, Xangai, foi confinada por 2 meses para conter um surto de Covid-19, interrompendo as cadeias de suprimentos e causando o fechamento de fábricas. Pequim insiste em manter a política de zero Covid, que visa erradicar surtos do vírus por meio de quarentenas e testes em massa, e essa rigidez atingiu duramente a economia. A China registrou apenas uma contração econômica nas últimas décadas e os analistas esperam que, com os números mais recentes, o crescimento para este ano seja de cerca de 4%, abaixo das previsões iniciais. O país estabeleceu uma meta de crescimento do PIB de cerca de 5,5% para este ano, mas muitos economistas duvidam que seja alcançado. Esse valor de crescimento seria o menor para a China desde o início dos anos 1990, com exceção do período de Covid-19. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e até mais.